Fala pessoal, tudo beleza? Nem iria ocorrer edição do Impacto Geopolítico durante essa semana, né? Mas os movimentos geopolíticos eles acontecem num piscar de olhos, né? Até porque nós vivemos em pura geopolítica, né? Você está respirando nesse momento é um ato geopolítico, é um ato político. A gente está aqui conversando sobre determinados assuntos. Você que está aqui vendo esse vídeo, você está vendo por conta de um ato geopolítico, de um ato político que te permite, que te dá liberdade para que você esteja nesse momento acessando uma rede social, assistindo a este vídeo, para que nós possamos analisar, criticar e até mesmo comentar sobre determinados acontecimentos e movimentos que envolvem a geopolítica mundial, que envolve o destino do mundo. Então, a geopolítica ela é simplesmente fantástica, né? E a gente vai comentar aqui sobre o Pedro Castilho, né? Essa aqui é uma edição especial do Impacto Geopolítico. A gente vai falar sobre o Pedro Castilho, né? Sobre, na verdade, o golpe de Estado que o presidente, né? O melhor, ex-presidente do Peru, o Pedro Castilho, quis promover hoje, na data de hoje. A data de hoje, de 7 de dezembro de 2022, ele tentou dar um golpe de Estado que falhou, fracassou, literalmente sucumbiu em questão de minutos, né? E vamos tentar entender o porquê isso aconteceu. Pois bem, Pedro Castilho, ele estava sofrendo já a terceira tentativa de impeachment por parte do Congresso, né? Do Parlamento peruano, da Câmara dos Deputados e o Senado do Peru, né? Ele, já cansado de diversas, né, tentativas de impeachment, né, do seu cargo, ele tomou essa atitude drástica lá no Peru. Mas qual o motivo do Pedro Castilho ele sofrer essas tentativas de impeachment? Vou explicar. Eu já expliquei em outros vídeos, mas eu vou explicar de novo porque, de fato, agora se consumou um ato, né? O Pedro Castilho ele foi eleito em 2021, né? Na data de... ele foi eleito, né, em 2021 e só foi empossado na data de 28 de julho de 2021. Pelo que parecia, pelo que eu me lembro, a eleição peruana ocorreu em maio ou em junho. Mas ele demorou a assumir porque a sua candidata concorrente, a Keiko Fujimori, ficou contestando o resultado das eleições. A Keiko Fujimori, né, que foi a rival do Pedro Castilho no pleito do ano passado, ela teve a mesma atitude do Donald Trump, né? Que quando perdeu a eleição para o Joe Biden lá nos Estados Unidos em 2020, ele foi contestar o resultado das eleições estadunidenses. E aqui no Brasil está acontecendo a mesma coisa, né? O candidato derrotado da direita está contestando o resultado das eleições e circula, ele espalha essa informação falsa de que as urnas eletrônicas elas não são confiáveis e são fraudadas, né? Que o caminho certo seria o voto impresso. E a gente viu agora lá na Guiné Equatorial o presidente, o Teodoro Obiang, ele foi eleito por meio do voto impresso, e ele já está governando a Guiné Equatorial. Eu acho que por 43 anos, há mais de 40 anos ele é o presidente da Guiné Equatorial e vem conquistando aí sucessivas reeleições através do voto impresso, né? Então a gente não pode dizer que o voto impresso ele é 100% antifraude. Mas enfim, o Pedro Castilho, ele vinha sofrendo diversas, né? Ele sofreu 3 tentativas de impeachment por conta da sua fraca governabilidade. Ou seja, o seu partido não conseguiu eleger a quantidade de parlamentares suficientes para fornecer a ele uma governabilidade. E sem esse apoio no Congresso, sem esse apoio no Parlamento, né, não se tinha por que ter um presidente que não tem apoio do próprio parlamento de seu país. Ele era uma espécie de pato manco, como é usada essa expressão lá nos Estados Unidos, né, quando o presidente ele perde a maioria no Congresso. Então, o Pedro Castilho ele não tinha apoio no parlamento. A população votou nele
mas esqueceu de eleger uma bancada que apoiasse ele. E ele era um cara muito resistente em querer negociar, em querer se aproximar do Congresso. Ele só fazia confrontar. Era uma guerra política, uma guerra eleitoral que tinha lá no Peru. Era o presidente contra o parlamento e o parlamento contra o presidente, e o país aí sendo ficando em segundo plano, né? E essa briga política ferrenha entre presidente, né, entre o executivo e o legislativo. E isso culminava em tentativas de impeachment com o presidente que não aceitava negociar com o Congresso, né, que foi semelhante ao que aconteceu com a presidente Dilma Rousseff aqui, que foi impeachmentada em 2016. Né? O principal motivo do impeachment da Dilma Rousseff foi porque ela não queria negociar, não queria ter diálogo com a presidência da Câmara dos Deputados e com o Congresso, e com o presidente do Congresso Nacional, no caso o Eduardo Cunha. Né? A Dilma, ela era bastante resistente em dialogar com esse cara, né? E esse cara acabou, arrumou ali uma acusação de pedalada fiscal para ela, e ela acabou sendo impeachmentada por conta dessa acusação de pedalada fiscal, que logo após o seu impeachment, o próprio Congresso Nacional Brasileiro tornou legal a prática da pedalada fiscal. São coisas da política que a gente fica, nossa, meu Deus. Mas, enfim, o Pedro Castilho, ele tinha bastante resistência em dialogar e em negociar com o Congresso. Sem ele querer ceder, o Congresso ficou protocolando processos de impeachment, né? E ele chutou o pau da barraca literalmente hoje, né? Desde o final do mês passado e do início desse mês, foi protocolado um novo pedido de impeachment para o Pedro Castilho. E ele, cansado disso, resolveu dar um golpe de Estado, né? Ele decretou um estado de emergência do país, colocou o país em regime de exceção, e protocolou um toque de recolher no país por volta das 22 horas. Ou seja, no Peru, a partir das 22 horas, das 10 horas da noite, ninguém poderia sair de casa, né? E ele justificou esse golpe de Estado que ele deu, dissolvendo o Congresso, né? Esqueci de falar sobre isso. Ele dissolveu o Congresso, ele destituiu todos os parlamentares do país. Nenhum deputado, nenhum senador teria mais nenhum poder sobre o país, sobre a legislação do país. Ele destituiu a todos, tirou o cargo de todos, impôs um toque de recolher e justificou dizendo que esse golpe era para proteger o Estado Democrático de Direito. Você dá um golpe de Estado para proteger o Estado Democrático de Direito. É bastante controverso isso. E só para lembrar vocês, o Pedro Castilho, ele é um político de esquerda, né? Ele era um presidente de esquerda. Porém, o seu golpe de Estado fracassou. As Forças Armadas, elas juraram, né? Elas juraram lealdade à Constituição do país, que não permite esse tipo de coisa, né? Os militares não compactuaram com o golpe de Estado. Até porque esse golpe de Pedro Castilho pareceu ser muito mal feito. Para você dar um golpe de Estado, francamente falando com vocês, você precisa de toda um planejamento. Você precisa de toda uma argumentação. Você precisa de toda uma esquematização desse golpe político para que ele tenha sucesso. E pareceu ser uma coisa feita da noite para o dia. Ele, sem nenhum tipo de apoio, sem nenhum tipo de concordância, deu um golpe de Estado, né? Ele não teve nenhum aliado para isso, nem sequer conseguiu atrair forças do país para ajudá-lo nesse movimento inconstitucional, e fracassou, né? As Forças Armadas juraram lealdade à Constituição, né? Os deputados, logo após o anúncio disso aí, dessa pataquada do Pedro Castilho, protocolaram, votaram e aprovaram o pedido de impeachment dele, e ele foi impeachmentado e preso. E já está preso, ele já está sob custódia da polícia peruana, né? Então, o Pedro Castilho já está preso, já está no Chilindró, já está na cadeia por essa tentativa fracassada, impensada e totalmente, não sei nem o que dizer, totalmente mal planejada, que nem sequer houve um planejamento dessa tentativa de golpe por parte do Pedro Castilho, né? Manifestantes bloquearam os acessos para a Embaixada do México, porque estava havendo um rumor de que ele iria
pedir asilo ao México e que ele iria se refugiar na Embaixada do México e posteriormente poderia pedir asilo no México e viajar para o México para viver lá como um exilado político. Mas isso acabou não ocorrendo e o Pedro Castilho foi preso. Inclusive já postei fotos desse acontecimento, né? O vídeo e a foto desse acontecimento aqui nos stories. Para você, se você está me assistindo na data de 7 de dezembro de 2022, você ainda pode ver nos meus stories essa foto. Então, pessoal, essa aqui foi mais uma edição, né? Foi uma edição especial do nosso Impacto Geopolítico. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem aí com seus amigos, compartilhem aí com as suas redes, aí, compartilhem aí com quem você conhece, porque é muito interessante isso, né? Uma tentativa de golpe no nosso país vizinho, um país próximo a nós, um país aqui da América Latina, né? A América Latina que há várias décadas vem se desfalecendo, vem se desfazendo desse viés ditatorial, e você tem aí um candidato de esquerda, né, um político de esquerda tentando dar um golpe de Estado totalmente mal planejado, totalmente mal executado, né, totalmente mal feito, para não usar palavras piores, né? Então serve aí para nós, né? Ver esses exemplos, tudo que vem acontecendo no Brasil, né? Movimentos golpistas aí, manifestações ilegais pedindo aí. Então, no Peru houve a tentativa de um golpe que foi fracassado, né? Então, a gente se vê na próxima. Talvez próxima semana a gente tenha assim impacto geopolítico, né? Essa semana a gente não teria mais como aconteceu esse fato. Essa aqui é uma edição especial. Valeu, galera. Falou, tamo junto.